Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje, meus amigos, nós vamos falar sobre um assunto espinhoso. Nós vamos falar sobre como o vinho natural pode ajudar a cerveja artesanal especial a entrar em espaços gastronômicos. Para esse papo, nós chamamos a sommelier e empresária Patrícia Brenzel para nos contar um tanto dessa experiência de quem sabe aqui a gente traçar um plano para cerveja. Já pensou? A gente aqui, nós três, eu, você e Leandro, a gente decide aqui, ó, rapidinho, vamos embora executar e acabou. Antes de pedir que a nossa convidada dê um alô, a gente tem o prazer de dar um recado muito importante. O Clube Coisa Linda está de volta com força total. Para fazer parte da Cosarada, você pode escolher por 3 planos diferentes. Para assinar, acesse o site cosalindadelojinha.lojavirtualnuvem.com.br, escolha o seu plano e vai ser feliz com a Coisa Linda. O melhor de tudo é que quem é mecenas tem condições especiais e um super desconto na escolha de qualquer um dos planos. Você não pode ficar fora dessa. Vamos deixar o site que eu acabei de falar na descrição do episódio e também no nosso blog para você poder fazer a sua compra. Agora sim, Patrícia, dá um alô pra galera reconhecer a sua voz. Olá, galera, tudo bom? Vamos tirar os espinhos, então, desse assunto? Acho ótimo. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do blend de Carmené com Merlot, com Cabernet e Pinot Noir, assim. Joga tudo e vê o que sai. Eu sou esse blend. Vou fazer um blend. É isso aí. É um vinho de corte, isso? Blend é um nome chique para salada, sacou? Você faz uma salada de uva ali e faz um blend, é um nome chique. Tá certo. É isso aí. A gente costuma bater esse papo aqui bebendo alguma coisa, Patrícia. Hoje você vai beber alguma coisa por aí com a gente? Eu vou. O que você vai beber? Um vinho. Maravilhosa. Olha, embora eu tenha muitas cervejas aqui, várias guardadinhas, que são aquelas que a gente toma depois de um tempo, eu vou beber sim, vou beber um vinho brasileiro. Boa. Pode entregar o serviço dele se você quiser. Bom, eu tenho uma curadoria e trabalho com vários produtores, né? Eu vou contar isso ao longo do podcast. Mas como tá friozinho hoje, se bem que eu sou uma pessoa que bebe branco e rosé, espumante naturalmente no frio, não tem essa história de que, tá frio e eu só vou beber tinto. Mas por acaso hoje eu vou beber um tinto, que também é uma uva muito conhecida, assim, pelas pessoas, a mais plantada e a mais, digamos, conhecida mesmo pelo público, que é a Cabernet Sauvignon. Eu tava até pensando em beber um laranja, viu? Como eu ainda não abri a garrafa, também acho que pode ser. Olha só. Que um laranja cabe bem aqui no nosso papo vinho-cerveja. Então acho que eu vou mudar, hein? Legal. Vai ser o laranja. Legal. É bom a pessoa que tem opção, né, Leandro? Ó. Pá. Jogando opções na nossa cara. Muito bom. É sobre isso. Lud, você tá ainda nos 80, Lud? Na gravação desse programa, sim. Na publicação desse episódio, não. Mas, enfim, como eu estarei longe do nosso país na publicação desse episódio, estou nos 80 dias e estou bebendo minha aguinha, com essa vozinha nasalada que não quer me abandonar. E, enfim, tá tudo bem. E você, que tá com penteado estilo super-homem, aquele pega-rapaz aqui na frente? Acabei de ver. Pega-rapaz, era isso que eu ia falar agora. Super pega-rapaz. Super pega-rapaz. Então você não é o blend, você é o pega-rapaz, O que é aquilo que tá voando? É um avião? É um não sei o que? Não, é o Leandro Bucol. Que isso, meus amigos? O que você tá bebendo aí? Eu vou de água, amiga. Eu tô precisando também resolver essa minha tosse, que a gente já conversou sobre isso. E eu tô de água querendo que passe logo pra poder... Olha só, que passe logo pra poder voltar a beber, gente. Quero voltar a beber, chega. Gente, vocês me enganaram. Vocês estão bebendo água, só eu que vou beber. Tô me sentindo enganada, hein? Não, a gente não te enganou, não. Mas é muito importante, Patrícia, é muito importante, porque a gente tava sem presença de álcool nesse programa há muito tempo já. Ah, tá. Alguém tem que beber, né? O pessoal tava muito comportadinho por aqui. Ah, boa. É isso.
E você que está nos ouvindo e quer nos ajudar, mas a grana está curta, você já sabe, não tem problema nenhum. Ajude a gente a chegar mais longe. Basta enviar o link desse episódio para aquele seu amigo que gosta de cerveja artesanal ou que gosta de vinho, mais que diz que gosta de vinho mais do que gosta de cerveja, que gosta de cerveja mais do que gosta de vinho. Esse programa aqui tá ecumênico, tá eclético. Ou que gosta dos dois, né? Que gosta dos dois. Que gosta dos dois. Pô. Ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. Estamos em diversas plataformas de streaming, mas o coração enche de amor quando rolam 5 estrelinhas no Spotify. Agora, se fechar aquele combo 5 estrelas mais comentário, a gente pira de alegria. Aí, meu Deus do céu, é cheirinho de vinho bom, é cheirinho de cerveja fresca. As avaliações ajudam as plataformas a entenderem que o nosso conteúdo é relevante e melhoram muito a distribuição dos episódios. É isso aí. Vamos lá, faça a sua parte. Isso custa um total de, fazendo as contas aqui rapidamente, R$0. Uau! Bom, vamos parar de enrolar a convidada, né? Patrícia, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, né? Conta um pouco da sua história com vinho, com cerveja, as suas credenciais, para eles entenderem da onde foi que sacamos Patrícia para falar sobre esse assunto. Bom, quanto tempo mesmo que é o episódio? Porque assim, é muito tempo, hein? Eu já tô quase me aposentando já, gente. Eu só não vou fazer isso porque eu não tô rica. Eu comecei a trabalhar cedo, mas não adiantou nada. Então, quanto tempo esse episódio, né? Mas vamos lá. Bom, primeira coisa, agradecer super, né, esse convite, porque eu gosto muito desse trânsito que eu tenho com a galera da cerveja. E depois também vou contar um pouco como eu, né, comecei a estar bem mais próxima desse mundo. Segunda-feira dei uma aula num curso, né, da Bia Amorim e da Aline. Uhum. E eu falei muito sobre isso, né? Porque eu falei assim, cara, eu fico tão feliz, assim, eu vou num evento de cerveja, eu conheço praticamente, sei lá, 80% das pessoas. Então isso é muito legal. Legal. Eu comecei a trampar com isso há 21 anos atrás. Uau! É uma longa trajetória e isso é muito legal, eu fico muito feliz porque eu pude, assim, acompanhar, né, muitos momentos aí do mundo do vinho e ver o que está acontecendo hoje e lembrar até essa lembrança do que era lá atrás quando eu comecei. Eu venho do mundo corporativo, eu sou da área de marketing e eu costumo dizer que o marketing é a minha formação acadêmica, mas também sanguínea, porque eu sou muito marqueteira. Eu não gosto de usar esse termo, mas assim, eu trabalho com marketing e trabalho muito na área comercial, né? Então, além de sommelier, eu passei por muitos lugares onde eu atuei também nessas áreas. E quando eu entro nesse mundo do vinho, não foi nada por acaso, eu acredito que nada seja por acaso, mas eu estava numa transição, eu trabalhava em multinacional, eu comecei super novinha, como estagiária e tudo mais, e eu já tinha uns anos, né, trampando em multinacional, que eu só consegui entrar numa multinacional, e eu falo muito isso, que eu acho muito importante, porque parece que eu venho, né, de uma família com grana, com uma super formação acadêmica, né, de base, e não é nada disso, na real eu comecei a trampar porque eu precisava ter grana para estudar. Então, eu comecei com 15 anos. Então, eu comecei com 15 anos, fiz colegial técnico, porque eu sabia que o colegial técnico ia me proporcionar essa entrada em empresas. E aí, começo por aí. E aí, uma determinada hora, rola uma transição lá, uma compra de uma outra empresa que comprou a Philips, onde eu trabalhava. E aí, eu vi uma oportunidade de poder começar a experimentar coisas fora do mundo corporativo. Uhum. Distribuir meu currículo para um monte de restaurante do Neida, os restaurantes que ficam perto da onde eu morava, que é na zona norte de São Paulo, onde meu pai mora ainda. E um cara me chamou e falou assim, mas não entendi nada. Você é super nova, tem um currículo super bom, mas o que você quer fazer num restaurante? E aí eu falei pro cara, olha, eu quero experimentar. Você pode me colocar na cozinha, ou seja, eu poderia ser uma chefe de cozinha hoje, quem sabe. Uhum. Você pode me colocar no salão, você pode, de repente, me colocar no bar. Só não me coloca no caixa, porque no caixa eu vou ficar frustrada em 2 dias
Se forem 2 dias, né? Nada administrativo. E aí ele falou, olha, não tenho nada agora, mas daqui... Passaram-se 2 dias, ele me chamou e falou, ó, você topa começar na recepção, trabalhando, tipo, como hostess? E eu falei, topo. Sexta e sábado à noite, topo, né? Enquanto eu tô buscando outras coisas. E foi aí que eu comecei a vender vinho. Pra espera da galera que ia lá comer. Era uma pizzaria bem moderninha pra época e que, inclusive, a Zona Norte de São Paulo não absorvia ainda uma pizzaria como aquela, né? O cara tinha acabado de voltar da Espanha, cheio de ideia, fazendo várias pizzas de sabores diferentes. E todo mundo que ia buscar isso, buscava na Zona Sul. Nunca na Zona Norte. E comecei a oferecer vinho pras pessoas. O maître um dia falou assim pra mim, onde você aprendeu de vinho? E aí eu falei, cara, eu não aprendi de vinho. Sei vender. Eu nem sei o que é isso que tá escrito na garrafa. Cabernet Sauvignon, não sei o que é isso. Cabernet? Eu não sei nem o que significa isso. E aí ele me deu um livro. E aí começou a minha história, né? Então, eu entrei no curso básico. E do curso básico eu já entendi que era uma possibilidade, mas ainda imaginando que eu queria estudar o comportamento do consumidor, né? Como boa profissional de marketing, eu queria entender o que as pessoas bebiam, o que elas sabiam, como que era o consumo, né, do vinho no Brasil, o que o consumidor consumia, literalmente. Só que aí, enfim, eu fiz o curso básico e imediatamente falei, pô, mas esse negócio é legal, quero entender mesmo sobre a bebida. E aí eu já imediatamente terminei o básico, né, me matriculei no curso de sommelier, depois eu fiz um outro também, meio que junto, com abordagens diferentes, escolas diferentes, maneiras de pensar diferentes. Pra eu poder fazer esses cursos, eu trabalhava, tipo, em 3 empregos. Porque todo mundo sabe que entrar nessa área, seja no vinho, na cerveja ou na coquetelaria, tudo é muito caro, né? Sim. Então, mas felizmente eu consegui. E é isso. A partir de então, eu fiz um montão de coisas, assim, um montão de coisas. Trabalhei depois num outro restaurante, trabalhei em importadoras. E tenho uma empresa também desde 2011. Que é uma empresa de consultoria, evento, experiências, enfim. Legal. No final, tudo no final, o ralo da vida, que eu acabei de inventar essa expressão. O ralo da vida. Adorei. O ralo da vida é vender. O ralo da vida é vender. O ralo da vida é vender, cara. Que alguém chega e fala assim, cara, eu não sei vender. Cara, você tá lascado e lascada nessa vida, porque o ralo da vida é vender. Eu lembro que um cara do mercado, até hoje, né, meu amigo e tudo mais, ele falou um negócio muito importante pra mim. Ele falou assim, olha, é muito legal essa história de ser sommelier, mas assim, ganhar dinheiro no mundo das bebidas já não vai acontecer. Então, assim, você fez essa transição, né, você saiu do mundo corporativo, onde você ia construir aquela sua carreirinha, né, e começa assim, vai pra analista, depois vai pra não sei o quê, né, mas se você quer minimamente ganhar alguma coisa, você tem que estar ali na área comercial, né? Porque só técnico é difícil, né? São áreas que não são tão valorizadas no Brasil. Então, eu trabalho com muita gente da área comercial e a frase que eles usam muito é isso. Qualquer trabalho tem que começar com uma venda. Se você não sabe vender, você não consegue fazer o resto do seu trabalho, né? Porque você não consegue apresentar o seu trabalho, gerar interesse em ver o seu trabalho. Faz todo sentido, faz todo sentido. Faz todo sentido. É que a gente tem que só desassociar que achar que venda é troca de eu te dou um produto, você me dá um dinheiro, eu te dou uma experiência. Não, às vezes a troca não é financeira. Exatamente. É sempre uma venda. E saem na frente os profissionais que conseguem fazer essas duas coisas. Porque se você for só técnico, no meu olhar de mercado, não funciona. E se você for só vendedor e estiver vendendo uma bebida como se fosse uma Havaiana, também não funciona. Exato. Sim. Então, se você tem esse equilíbrio, aí você consegue, enfim, vender, né? Perfeito. É o que a gente tá falando. Total. Perfeito. Eu adorei a sua história, mas agora a gente quer saber um bocado sobre o que você pode nos contar sobre a história ou seria a evolução dos vinhos naturais? Boa. Conta pra gente, o que você traz pra gente? Bom, o que aconteceu? Eu comecei pelo mundo do vinho convencional. Acredito que hoje os principais profissionais que se dedicam aos vinhos orgânicos, biodinâmicos, naturais, sustentáveis, vieram também dessa escola. Porque é por aí que você entra, né? Que é a maior parte dos vinhos do nosso mercado hoje. Então, eu sempre trabalhei
inclusive nas importadoras para as quais eu trabalhei como CLT ou prestando serviços, enfim, para vinícolas que esses importadores traziam de vinhos convencionais. Mais ou menos na altura de 2012, 2013, mais ou menos nessa época, eu nunca sei direitinho, mas tem duas pessoas que são muito importantes nessa história, que é a Alice Cereja e o Leonardo Reis. Hoje eles são idealizadores, realizadores da Feira Naturebas, né, que é um movimento que acontece e que começou mais ou menos nessa altura. Antes disso, né, o Léo já tinha estudado comigo, fazendo curso de sommelier, também trabalhando numa escola de vinhos convencionais, e a Alice também, ela tinha um trabalho de embaixadora para uma vinícola de fora, que era de vinho convencional. E aí, nessa altura, a Alice começa a entender e começa a viajar e começa a perceber que existe sim um movimento de vinhos que são vinhos feitos de forma ancestral, ou seja, que são vinhos feitos que não tem nada a ver com a indústria, feitos, né, naturalmente. E aí ela viaja, entende muito esse rolê, vai para Geórgia, vai para vários lugares, entende que esse movimento é um movimento que existe no mundo todo. Então todo país que você vai tem sempre alguém fazendo vinho de uma forma não industrial, em escala humana, sem adição de insumos químicos e etc. E aí eles começam a entender esse movimento e quem faz isso no Brasil, né? Cria uma feira e a gente faz a primeira caravana Natureba, que o ano passado fez 10 anos. A gente inclusive comemorou isso, porque a gente foi para o Sul para entender, né, principalmente no Rio Grande do Sul, onde está a maior concentração de produtores. Hoje a gente tem vinhos no Brasil inteiro muito mais desenvolvidos, mas assim, a gente foi para o Sul e a gente começou a descobrir quem eram esses produtores que estavam fazendo vinho dessa forma. A partir daí, com o movimento da feira, tudo começou a aflorar, né? Então a feira começou antes, ela era na própria Enoteca San Vincent, né, que é o restaurante deles, e restaurante da Liz, que depois o Léo se tornou sócio. E a gente começou com 20 expositores e 100 pessoas. Nossa. E hoje a gente tá... Eu falo a gente porque eu me sinto parte. Eu não sou parte da organização, não tenho, né, nenhum envolvimento assim, com a feira, mas eu me sinto muito parte desse movimento. A gente tá na Bienal. Uau! Então, a última feira foi na Bienal, foi emocionante, assim. Eu falei 1000 vezes, assim, meu, que lindo, né? Porque, de fato, esse movimento cresceu. A gente ainda é pequeno perto do mundo do vinho convencional, mas acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo o quão é legal, assim, né? Você saber que existem vinhos fora da indústria. Perfeito. É importante a gente olhar sob essa perspectiva que a gente, quando pensa na cerveja, a gente sempre pensa... A gente tem dificuldade... A sensação que eu tenho é que o vinho já caminhou, o vinho globalmente falando, né? Seja ele em escala industrial, e você falou num termo que eu gostei muito, que é a escala humana. Que é tipo, vamos produzir a quantidade que é possível ser realizado por essa quantidade de humanos aqui. Exato. Então, assim, eu acho que a cerveja, a de grande escala, a especial e a independente, a micro, não sei o quê, ela ainda sofre... O que eu entendo, eu chamaria aqui de um preconceito, de uma preconcepção de ser uma bebida de menos valor, sabe? Ela pode ser uma bebida muito barata. Perfeito. Mas ela é uma bebida de grande valor também. Ela pode ter um valor agregado bem grande. Existem cervejas especialíssimas, produzidas aqui no Brasil, pelos produtores nacionais e produzidas fora e etc e tal. E a gente poderia falar a mesma coisa da cachaça. A cachaça sofre, e não é assim, né? A cachaça é uma bebida tida como uma bebida baratíssima. Você pode ir num boteco e pedir uma pinga, cachaça, sei lá, eu vou tomar uma pedrada de alguém chamando cachaça de pinga, talvez. Mas, enfim, porque é uma dose, entre aspas, barata, mas ao mesmo tempo você pode ter cachaças especialíssimas, produzidas de maneira, né? Mas eu acho que a cerveja não conseguiu galgar esse lugar que o vinho já conseguiu, até o vinho natural. Sim. Que consegue acessar esses lugares gastronômicos, né? Essa convivência. A gente vai chegar nesse lugar. Mas você enxerga isso também? Você acha que, assim, isso é mais um gosto que uma pergunta. Essa é uma síndrome de vira-lata? Eu não gosto de falar isso também, que eu amo vira-lata. Mas, enfim. Né? Pô, os vira-latas são tão legais. Eu acho que tem uma questão cultural muito forte, né? O vinho, ele sempre teve ligado muito a status, né? E eu acho que as pessoas sempre foram muito por esse viés, assim, né? De falar assim, eu tomo vinho, é chique. E eu tô falando de um país que não bebe vinho, tá? Porque a
gente não chega a 3 litros per capita, né, ano. Então, a gente tá longe ainda de ser um país... Teve uma mudança nesse número, porque esse número não chegava a 2. Aí, antes da pandemia, enfim, na pandemia teve uma questão, né, que é uma questão que eu até chamo de ilusória, porque todo mundo falou assim, nossa, agora vai, sabe? Aí, assim, esse número cresceu, depois ele voltou, porque a gente também tem que lembrar que a gente tá num país onde, quando a gente fala de produtos artesanais, a gente sabe que tem um valor agregado, mas a gente sabe que tem um valor diferente do que é industrial. E a galera não tem, a massa não tem condições de chegar nesse rolê, né, para consumir também. Então, assim, eu acho que tem muitos vieses, assim, tem muitas coisas relacionadas a isso, mas eu acho que o vinho talvez chegou um pouco na frente, assim, porque nesse sentido, ao mesmo tempo que a gente sabe que o Brasil bebe muita cerveja, mas é isso, né, uma cerveja mainstream na maioria das pessoas. Então, quando a gente fala, quem tá bebendo a cerveja artesanal? Então, a gente vai encontrando as bolhas, assim como tem a bolha das pessoas que bebem o vinho natural, né? Total. Você falou uma parada que é status. E esse status é uma coisa que foi criada por nós, tá? E eu não tenho medo nenhum de falar, nós não, né? Porque eu entrei no mundo do vinho pra... É foda falar essa palavra, eu tenho tentado deixar de falar, mas... quero democratizar. Para mim, a minha questão com o vinho, quando eu comecei a entender um pouco do consumo, eu queria acessibilizar a linguagem, porque eu achava muito do tipo, e até hoje é assim, né? Fala-se de um jeito que as pessoas vão continuar não bebendo, se for falado assim. Sim. Então, como eu sempre caí para essa área de educação, as minhas aulas, as minhas palestras, os meus encontros sempre foram muito mais lúdicos, muito mais gente da gente, assim, sabe? Do tipo assim, vem cá que eu vou te dar a mão e vou te traduzir esse monte de coisa que falam que você não faz ideia e que estão tentando enfiar na sua cabeça. Então, eu acho que isso facilita muito, mas a gente também, nesse sentido, ainda tá longe, porque quando a gente vê os conteúdos... Eu sempre fiz bastante conteúdo, né? Importadores, enfim, tanto para ser publicado em sites, enfim. E principalmente quando eu entrei nessa área meio de visual, né? Para quem tá gravando vídeo, essas coisas, eles vão gravar uns vídeos e eu falo assim, gente, pode parar. Tipo, nos primeiros 10 segundos, assim, para. Vocês estão falando de fermentação malolática, vocês estão falando de acidez, vocês estão falando pra quem? Esse é um vídeo pra profissionais ou pra consumidores? Porque isso não vai fazer ninguém beber vinho, né? Se quer falar de acidez, legal, mas a gente vai falar de acidez de um outro jeito. Sim. Você falou de acessibilidade, status... E essas coisas não andam junto, status e acessibilidade, elas não andam juntas quando a massa, que é pequena, mas que compra muito, porque ela quer continuar com o status, ela não quer que outra pessoa acesse aquilo. Mas enfim, não quer. Isso é mais um comentário do que qualquer outra coisa. Não quer. Vai, Leandro, pega esse Capitão Gancho. Não, o gancho que eu queria trazer, a gente vive o mercado da cerveja e tem esse problema que a Lud trouxe muito bem de ser uma cerveja que tem pouco valor agregado ali, né? Ser uma bebida que tem pouco valor agregado e é muito difícil de amadurecer esse mercado, né? E você falou assim, eu não quero usar a palavra democratizar, porque estou tentando evitar. Por quê? Para mim, a democratização é algo que, assim... Eu entendo muito essa necessidade da cerveja necessitar ser democratizada. Por que você acha que democratizar não comunica a real necessidade ou do vinho ou da cerveja? Porque eu acho que hoje em dia todo mundo tá usando essa palavra e essa palavra tá virando qualquer coisa. Eu acredito na democratização e eu quero usar essa palavra. Só que quando a gente vê as pessoas usando essa palavra, num desses contextos que eu falei agora, eles falam assim, gente, você não tá democratizando desse jeito. Entendi. Então eu fico assim, eu falo assim, eu quero democratizar, mas eu de fato, no trabalho que eu faço, modéstia à parte, eu estou pensando nisso. E eu não vejo as pessoas fazendo tanto isso, né? Eu vejo, tipo, continuando muito complicado e muito difícil de acessar quem tem que acessar. Um problema é que a cerveja também lida, né? E é muito parecida, né?
Sim. Total. É muito similar, né? Total. Mas eles não estão morrendo na praia, Brasil. Vamos entender isso aí, né? Brasil. Eu tive uma oportunidade muito legal, porque eu sempre curti cerveja. E desde que eu entrei em A&B, eu comecei a ter acesso, né? A cervejas artesanais. Porque, enfim, sempre tive ali nos restaurantes, trampando ou assessorando, enfim. E eu começo um pouco dessa escola quando eu entro numa importadora que tinha um portfólio incrível e muito grande de cervejas importadas. Uhum. Então eu tive muita sorte, assim, eu trabalhei com Duvel, com Lachuf, com Serra Nevada, com Mikkeller, com Brewdog, com um monte de coisa legal. Tempo bom. Isso me abriu, assim, aprendi muito. Fiz, né, Instituto da Cerveja, fiz o básico, depois tentei terminar o de sommelier, mas eu viajava muito, não consegui, mas eu fiz quase tudo. Eu nem falo, né, mas porque eu acho que pra gente vestir essa roupa do tipo, eu sou sommelier de cerveja, não basta ter estudado, né, você tem que vivenciar, assim, pra qualquer outra coisa. Uhum. E depois eu trabalhei na Dádiva também. Então foi ótimo. Na Dádiva eu trabalhei 3 anos, então eu aprendi muito também sobre a cerveja, sabe? Perfeito. Então eu entendo, assim, esse panorama, porque eu realmente vivencio até hoje, entendo muito o que vocês estão falando. Exatamente. Aí, meio que para entender um pouco dessa coisa toda, né? Do tipo, vinho orgânico, biodinâmico, natural, qual é a nomenclatura correta? Isso gera confusão nos consumidores? Assim, existe diferença entre eles? Muita! Explica isso pra gente. Já aconteceu de eu ir com o meu sogro, vamos comprar um vinho. Aí chega numa cidade, quer um vinho natural? Aí eu falei, mas me dá uma ideia do que eu vou achar aqui, porque, sabe como é que é? Aí a mulher pirou, e aí a gente não comprou. Não, tem muita confusão, por muitos motivos. Quando nasce o movimento, a feira começa com esse nome chamado Feira Naturebas. E para começar, muita gente olha esse termo até como uma coisa qualquer, assim, sabe? Natureba, sabe? Do tipo, como se fosse meio hippie, meio, sei lá, meio largado, sabe? Natureba. E assim, na verdade, esse termo foi criado justamente porque a gente não tem legislações, assim, aqui no Brasil, né? Que vão realmente colocar cada categoria no seu lugar. Então, olha-se muito para o que tem lá fora, mas o que eu posso dizer é que esse guarda-chuva, né, esse nome chamado Naturebas é como se fosse um guarda-chuva, onde a gente vai colocar essas categorias, né? Então, orgânicos, biodinâmicos, naturais e sustentáveis. Sustentáveis também é uma palavra que é difícil, porque assim, o que é um vinho sustentável, né? Então, quando a gente está falando dessas terminologias todas, para mim, eu gosto de olhar e exemplificar isso pensando que existe uma preocupação que abrange esse guarda-chuva todo, onde a gente está falando de vinhos que são feitos de forma ancestral e que a gente procura com que esses produtores, né, trabalhem com uvas que sejam orgânicas de fato. Alguns deles têm certificações, mas muitos deles não. E isso é uma realidade, inclusive lá fora, porque quando você vai pensar que lá fora os grandes vinhos, assim, os vinhos fodões com caríssimos, principalmente, sei lá, da Borgonha, que é uma região, né, que é muito nobre pra gente que estuda vinho. Eles fazem isso naturalmente, faz parte do modus operandi do negócio, entendeu? Não é uma coisa que... Eles não têm essa coisa, né, de correção. Não, eles têm um terroir bom, eles têm uma uva muito limpa e de muita qualidade. Então, assim, os grandes vinhos são assim. E eu acho que isso é uma coisa que confunde o consumidor, porque aí ele fica até um pouco preconceituoso, no sentido de falar assim, mas aí vai ser diferente do gosto do vinho que eu tomo, o argentino que eu tomo, o chileno que eu tomo todo dia, sabe? Quando, na verdade, em alguns casos, sim, a gente vai ter, de fato, aromas diferentes, sabores diferentes. Por quê? Porque ali não tem correção. Então, ao invés de eu tentar ficar explicando o que é cada uma dessas terminologias, para mim é muito mais fácil entender que a grande preocupação é a gente tá falando de vinhedos limpos, que podem ser orgânicos, certificados ou não, ou de uma agricultura que a gente chama de um cultivo agroecológico. A gente tá falando de leveduras selvagens, né, autóctones, porque na indústria
as leveduras são inoculadas, né? Então elas são leveduras de laboratório. E aí, para mim, isso eu falo sempre, não existe terroir assim. Eu peguei aquela uva daquele lugar. Se a levedura não for dali, ela não vai transmitir o que aquele lugar tem. Então eu posso colher uma uva e falar assim, eu quero que ele tenha um caráter de Chablis, por exemplo, na França. Então eu vou usar a levedura que vai me levar para esse caminho, né? Então não tem terroir, na minha opinião, na minha humilde opinião, se a gente não tem uma levedura autóctone. E aí, sobre as correções, né? E a adição dos insumos enológicos. E aí, isso para mim é uma questão, porque a indústria ela vai ter uma receita e ela precisa chegar nessa receita. Então, por isso que quando a gente fala de cerveja, a gente está falando de receita, né? E no caso do vinho, não deixa de ser uma receita, um vinho que é feito de uma forma natural, mas é uma receita que expressa ali a mínima intervenção. Ou seja, se naquele ano eu tive muito calor e eu tenho uma acidez naturalmente mais baixa na uva, eu não vou corrigir. E a indústria vai corrigir porque ela precisa chegar num padrão, porque senão o consumidor vai falar assim, porra, mas eu tomo esse vinho sempre, esse vinho tá diferente. Sim. Se eu precisar corrigir a acidez, se eu precisar corrigir tonino, se eu precisar corrigir cor, eu posso corrigir tudo, né? E também os inúmeros conservantes que podem ser colocados, né? Porque o consumidor fala só de sulfito, e sulfito tá em tantas outras coisas, né? Nas frutas secas, tipo... Sulfito tá por todo lugar. E quando, na verdade, o sulfito nem precisa ser esse grande vilão. O sulfito, ele pode ser usado em baixíssima quantidade, por uma questão de esterilização, de conservação, mas, assim, realmente, a quantidade que a indústria usa é infinitamente maior do que dos produtores que fazem vinhos dessas categorias usam, né? Então, sim, existe muita confusão. As pessoas não sabem muito diferenciar o que é cada um. Ainda mais porque, por exemplo, quando a gente fala... e aí já é um papo para um podcast só sobre isso. A gente tá falando de um vinho biodinâmico, a gente tá falando, né, principalmente de Rudolf Steiner, que tá falando de antroposofia, que tá ligado às questões, né, de como os astros reverberam na cultura das coisas. E aí todo mundo entra num rolê de olhar e falar assim, mas que viagem esse rolê, do tipo, o que os astros podem, né, influenciar nas marés. E aí todo mundo racha o bico e fica falando, e fazendo piada, assim, sabe? E eu falo, gente... Óbvio, já pensei em umas 10 aqui, Patrícia. Pois é, cara, mas é um rolê tão incrível. Esse vinho tá muito taurino pra mim. E touro não é complementar. É tão incrível. E quando você fala que tem um app que você realmente checa se é um bom dia pra você beber aquele vinho, sabe? Não aquele vinho, mas um bom dia, um dia favorável pra você beber. A galera acha, tipo, uma viagem absoluta. Só que quando a gente fala de coisas ancestrais, a gente tem isso no nosso dia a dia, pô. Quando a avó da gente falava alguma coisa, a gente não fazia uma piada. Sim. Né? Falava assim, pô, vai mudar o tempo, vai não sei o quê, vai acontecer isso. Tipo, mudou a lua, vai nascer o filho de não sei quem. Tipo, a gente não fazia essa piada, sabe? Só que quando esse rolê vai pro vinho, a galera ainda tá muito distante de tentar entender. Realmente porque é um rolê muito profundo, enfim, que envolve uma série de coisas, né? Então, tipo, os caras, eles usam compostos biodinâmicos, né? E aí, pra fazer um composto biodinâmico, eles vão usar, sei lá, um tipo de esterco pra quando a gente tem um problema na raiz, na videira, e um pra quando a gente tá com problema nas folhas, né? Acho que o mais importante que eu acho que exemplifica e facilita tudo isso é a gente entender que são vinhos feitos de uma maneira ancestral, que a gente precisa entender se aquilo realmente, quando a gente fala de sustentabilidade, existe um respeito pelo meio ambiente, pela natureza e pelo equilíbrio disso, né? Então, esses caras, estamos sendo atacados por uma praga de formigas. A indústria vai lá e vai na indústria de insumos enológicos e vai colocar alguma coisa para matar as formigas. E essa galera não, essa galera vai falar assim, o que a gente precisa fazer para formiga voltar pro equilíbrio dela e parar de comer as videiras, né? Comer as folhas e tudo mais. Então é um equilíbrio natural. E eu não posso deixar de falar que quando eu falo de sustentabilidade, isso para mim é uma decisão política e ideológica quando eu decido trabalhar com isso, porque precisa existir o respeito pelas pessoas.
E isso é muito raro de encontrar nos grandes, né? Então, a gente tá falando de produções em escala humana, né? Você vai num pequeno produtor, são 3, 4 pessoas, em época de colheita, eles chamam o vizinho, o amigo, não sei o quê, todo mundo é pago, e tá todo mundo lá trabalhando pra caramba, mas, sabe, não tem o rolê de muitas coisas feias que a gente sabe, que inclusive a gente soube ultimamente. Total. Deixa eu só aproveitar, porque aí eu acho que é uma dúvida geral, assim, quando a pessoa topar com o vinho orgânico, biodinâmico, natural, blá, qual é o sensorial esperado? Você vai falar, porra, Ludmilla, impossível eu definir aqui, porque vai ter uma gama bizarra. Mas assim, por exemplo, quando eu converso com Coisa Linda, né? O Diego Simão. Ele vai chegar pra mim, pô, as leveduras vão fazer assim, assim, assado, vai trazer mais ou menos essas características. Só pra gente tangibilizar, porque senão a pessoa que quem bebe vinho Cabernet Sauvignon, vai tomar um vinho orgânico, vai sentir uma diferença bizarra. Sim ou não? O que eu acho é que, assim, a roda de aromas, ela foi criada primeiro, quando a gente vê essa roda de aromas, a gente tenta trazer pro que realmente tá dizendo ali, mas a gente sabe que para os vinhos convencionais, aquilo é uma coisa, digamos, foi forçada a chegar naquilo, né? Com a ajuda da levedura. Agora, quando a gente tá falando dos vinhos naturais, é muito difícil, porque é o terroir. Então, cada lugar vai ter um jeitinho, né? Então, você vai ter, de fato, a essência do que é a uva, que as pessoas muitas vezes não conhecem. Você pode ter tomado Chardonnay a vida inteira, e aí você pode ter tomado Chardonnay com nuances da África do Sul, com nuances, mas não nuances próprias, nuances provocadas, né? E eu acho que outra coisa que é muito, muito importante de se falar é que as rodas de aroma que existem, e inclusive tem uma roda de aroma que foi feita para traduzir aromas amazônicos, que eu acho isso demais. Porque, assim, as rodas de aroma não traduzem, em sua grande maioria, o que a gente tem. Então, o que adianta eu falar mirtilo? Sim. Se o público não tem nem esse repertório. Entendeu? Então, assim, não faz sentido, sabe? Então, eu nem sei se eu tenho tanto essa preocupação em que o que eu quero é que a pessoa sinta e ela vai encontrar os aromas de acordo com o que ela tem ali na memória olfativa e afetiva, muito mais do que estar preocupada com uma roda de aromas que, na maior parte, todas as que a gente conhece não traduzem o que é aquilo, né? Então, eu que trabalho com muitas coisas ligadas à culinária quilombola, caiçara, nordestina, eu atendo restaurantes do Pará, né, do norte, enfim, eu estou muito mais preocupada em tentar entender como eu posso traduzir aquilo para aromas nossos, né, para frutas nossas, para flores nossas. Sim. Eu não sei se eu respondi, mas é que eu acho que é um rolê muito além, assim, sabe? Super. Respondeu. O buraco é muito mais embaixo, assim, sabe? Claro. Super, super. Agora, de fato, alguns dos vinhos, realmente, né, quando eu faço essa curadoria, eu acompanho os meus clientes e vou fazendo um pouco pego na mão deles e falo assim, vamos começar por tal produtor? Porque muitas vezes aquele produtor, eu sei que não é a intervenção, mas que os vinhos, como resultado final deles, são mais próximos ao paladar que as pessoas estão acostumadas, para elas não terem um choque. Agora, se eu pego alguns produtores que são, assim, que tem vinhos de aromas mais radicais e tudo mais, eu vou caminhando para que essa pessoa chegue nisso, né? Entendi. O que eu mais gosto é que, assim, eu tenho um monte de cliente cervejeiro, então isso é maravilhoso, porque em vários vinhos a gente tem brete, né? E aí a galera pira, assim, e aí a galera do vinho fica torcendo o nariz, porque é defeito, porque é isso. E, de fato, tem vários vinhos com defeito, né? Eu acho que, eu falo isso sempre, eu acho que para um vinho ser bem feito, precisa ter várias questões, né? Não é pegar a uva, deixar fermentar e engarrafar, né? A gente precisa ter sanidade, a gente precisa ter controle de temperatura, várias coisas que são essenciais para aquele vinho sair legal. Então, vários não saem. Sim. Mas também a gente precisa ter amostragem para ficar falando mal dos amiguinhos, né? Total. Mas eu acho muito legal o que você trouxe sobre os nossos repertórios, né? A roda de aromas e tudo mais, porque isso é uma realidade muito similar que a gente vive na cerveja, né? Assim, o mercado de cerveja vem tentando buscar apresentar e trabalhar essa biblioteca sensorial do consumidor, né? Até para talvez agregar valor ao produto que a gente tem falado aqui, né? E aí, o que você acha o que você percebe que o vinho natural pode ensinar para a cerveja artesanal para ser encarada com item gastronômico e que combina com restaurantes, assim, mais elaborados? Porque é nítido que o vinho já entrou nas cartas.
O vinho natural também já entrou nas cartas. E a cerveja camela para chegar perto das cartas, né? Se não tiver lá um sommelier, alguém que está na cabeça da preparação daquele restaurante, ou então a equipe, os sócios, né? As pessoas que são proprietários do restaurante interessadas nisso, dificilmente vai entrar. O que você acha? Onde é que você acha que a gente pode aprender? Eu acho que, assim, esse caminho que foi feito, né, de ter as fichas técnicas, tanto no mundo do vinho quanto no mundo da cerveja, eu fiz 8 milhões de fichas técnicas. O último trampo que eu fiz, eu nem aguentava mais fazer ficha técnica, eu não aguentava mais. Porque você meio que fica fazendo uma tradução ali do que você recebe de fora, né? Então vinha a ficha da Itália, vinha a ficha da França, e aí você meio que traduzia, porque eram milhares, então você tem meio que traduzir, e sem esse cuidado, né, da gente poder provar vinho a vinho, porque a gente tá falando de volume, e aí você só traduz, você, tipo, não fica pensando, mas eu não vou colocar meu estilo, vou colocar uma fruta brasileira, né? Eu acho que esse caminho de tentar passar esses aromas para as pessoas, não sei se eu gosto, assim, sabe? Eu acho que facilita e tem um intuito de agregar valor, mas por outro lado, quem tá começando nunca sente nada, e aí a pessoa fica super desestimulada. Exato. Porque ela fala assim, pô, em todo lugar que eu vou, todo mundo fica, isso, é isso, é isso, é isso, e a pessoa, tipo, não sente nada. Então eu gosto muito da linha da gente deixar a pessoa, ela achar o caminho dela, ela achar as coisas, os aromas dentro do que ela tem ali no HD. E eu acho que uma forma da gente aproximar as pessoas é pela experiência, né? Então, na minha escolinha é essa cartilha que rola, do tipo assim, eu vou fazer as pessoas experimentarem. Então, assim, como que uma cerveja selvagem pode chegar num restaurante, na minha opinião? A gente promovendo, enfim, jantares, né? Que jantar parece uma coisa meio chata, meio coxa, mas assim, não precisa ser jantar, pode ser uma roda de samba com comida de boteco, tá ligado? Mas assim, a gente aproximar as pessoas do que é realmente o dia a dia delas, né? Eu falei outro dia num congresso sobre acidez, eu falei assim, a gente não vive, né? Era um congresso de vinho, mas eu falei assim, a gente não vive só de bistrô e carré de cordeiro. A gente vive de comida de boteco, manjubinha, né? Que horas que a gente vai começar a aproximar as pessoas nesse sentido? Então, pra mim, a experimentação é a melhor coisa. Do tipo, tem um sommelier lá pra explicar? Às vezes não tem. E mesmo assim, se tiver, tem que ser uma pessoa que encante, né? Tem que saber chegar no coração da pessoa. O meu trabalho com bebida, independente de ser vinho, é afetivo. Eu só acho que essa é a principal forma. Viva o amor, tá lá. É vendedora, pô. É vendedora. Foi o que a gente falou no começo do papo. Você chegou pra encantar a pessoa. Você tá vendendo a garrafa, mas você tá vendendo uma promessa. Você tá vendendo muita coisa, você tá vendendo uma história, né? Você tá falando, no meu caso, né? Do pequeno produtor, quem tá por trás daquilo, qual que é a procedência daquilo, como aquilo é feito, né? Como aquilo não é uma fábrica, sabe? Então, eu acho que, no caso do vinho, né? Quando a gente fala da produção da cerveja, a gente fala de fábricas artesanais ou dos cervejeiros caseiros, enfim, mas eu acho que, assim, não tem como a gente acessar as pessoas se a gente não aproximá-las da vida real, né? Então, não adianta ficar fazendo um monte de evento com coisas que, é legal, né? De repente, a massa não tem acesso a um restaurante muito caro e que, cara, então vamos fazer um rolê que as pessoas tenham acesso e que elas possam comer manjubinha com uma cerveja selvagem, pô. Sim. Entendeu? Então, essa é muito a minha escolinha, assim. Pra mim, não tem como acessar as pessoas se a gente não se aproximar delas afetivamente e do dia a dia delas, assim, do que elas têm acesso, principalmente. Perfeito. Você tá falando, eu tô com 2 ganchos aqui, na verdade, um gancho e uma pergunta, que cada vez que a gente grava, principalmente quando a gente grava com sommeliers e tal, pra mim fica muito mais claro essa questão do chegar no coração. Não lembro agora de cabeça, eu vou passar essa vergonha aqui, eu não lembro exatamente quem falou isso, se foi a Carol Oda ou se foi a Bia, que falou uma vez com a gente que, assim, tem vezes que você chega à mesa ali para explicar sobre uma cerveja e a pessoa não tá afim de ouvir a história daquela cerveja, que ela veio de tal lugar, que a escola dela é a escola belga, que ela vai sentir tal aroma, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ela quer uma informação um pouquinho
pouquinho diferente só, dentro de um tamanho específico, que aí você vai abrindo e vai fazendo um jogo de interesse. Você quer saber mais? Eu te entrego mais. Quase que uma sedução, né? Quase que um jogo de sedução, do tipo, pô, essa cerveja aqui vai te trazer uma coisa diferente, você vai sentir uma coisinha diferente e tal, aí consegue falar de um jeito que bate no coração. Bateu no coração, a pessoa vai lá e tal. Aí ela vai pedindo mais informação e você vai entregando. Chegar entregando todas as informações do mundo, se bobear, você perde a venda. Exato. Né? Porque aquela coisa de, cara, eu nunca vou ouvir isso, eu nunca vou sentir isso, eu não sou essa pessoa que sinto. E a pessoa vai se culpar, porque ela não sente, não consegue identificar na sua biblioteca os aromas, os sabores, né? Então, pra mim, já vi isso. Isso é o que mais acontece, Leandro. Então, eu acho que tem gente que tá super afim de saber, tem gente que não tá afim de saber, e aí cabe, né, pra quem tá ali, entender. É uma linha muito tênue, né? Você precisa ter... É o que eu falo quando eu sempre dei muito treinamento de brigada, né? Uhum. E aí eu falo várias coisas pras brigadas. Eu falo assim, olha... Tem horas que vocês vão estar nadando, vocês não vão conseguir, tipo, explicar o que vocês querem. Tem horas que vocês não vão estar nadando, mas, tipo, a pessoa não quer ouvir. E aí, vocês têm que encontrar caminhos de fazer com que aquilo seja muito legal, em poucas palavras. Os clientes, eles dão a letra. E na maior parte das vezes, a gente não tá atento. Então, assim, quando um cliente pede... Isso aconteceu esse final de semana. Domingo eu fui a sommelier que harmonizou o menu de 3 chefes num restaurante em Paraty, né? Que chama Pindorama. E aí a gente fez uma caminhada na mata, fez colheitas de punks, de funks. Foi, tipo, incrível, porque esse é um dos trabalhos que eu faço com os restaurantes que eu atendo. E aí, é isso. Numa mesa, ela falou assim... Olha, pelo pouco do que eu entendi do seu trabalho, tem tudo a ver com o que eu acredito. Essa mulher, ela é pesquisadora de medicina indígena. Legal. Uhum. Então, assim, eu, tipo, pirei já. Tipo, falei assim, gente, é esse Brasil que eu quero. E aí, ela falou assim pra mim, eu quero um vinho suave. E eu falei pra ela, o que é suave pra você? Porque eu posso interpretar como suave de doce, de dulçor, ou como suave de leveza. Uhum. E ela tava falando de leveza, ela não tava falando de doçor. Então, eu levei pra ela um rosé, e aí sempre fica aquela expectativa, né? Porque a gente acha que entende, pode ser que não seja isso ainda. Claro. Mas aí ela bebeu e falou, eu amei. Então não tem resposta melhor, sabe? E a outra coisa que eu também tô um pouco concluindo com esse papo, talvez esteja indo num viés, né? Viés de confirmação e tal, que é, você falou das experiências tal, talvez preparar um jantar, e o jantar não precisa ser rebuscado, pode ser uma roda de samba e tal. Talvez a maneira de agregar valor à cerveja, de levá-la para os espaços, é realmente tirá-la do protagonismo do evento. É mostrá-la como acompanhamento ideal para o evento. Exato. Então, assim, o papo não é sobre a cerveja. Esse papo aqui é sobre essa roda de samba. E a cerveja foi pensada, foi calculada para ser a cerveja certa para aquele espaço. A galera, tava lá tomando tal cerveja que era levemente ácida. Então, por exemplo, a gente bebeu a produção lá do Diego da Titia Contemporânea, né? Cara, aquela Titia Contemporânea eu quero estar numa piscina, sacou? Na hora que eu dei o primeiro gole nela, eu falei, cara, piscininha, delícia. Aquele climinha de beliscar comidinha leve, sabe, assim, tal, para lá, tomando ela perfeita. Ela não é a protagonista naquele lugar. Ela é um elemento. Ela, sabe, ela é o elemento que se encaixa como uma pecinha Lego. Exato. Sabe, se encaixa. Não vou falar se encaixa como uma uva, para não parecer que eu tô valorizando aqui o tema do programa, mas se encaixa como uma pecinha Lego, sabe, assim, que ela faz o toque certinho. Eu tô entendendo muito mais isso. É um conjunto de coisas confortáveis que vai levar o cliente a ter... Às vezes nem precisa ter esse nome de experiência, entendeu? Porque, sei lá, tem gente que tá super afim de ter uma experiência, tem gente que não tá. Só que, de repente, o cara tá lá na roda de funk ou na roda de samba. Tudo bem, pode ter roda mas funk também. Tem roda punk, tem roda funk e tem roda de samba. Pode ser funk, pode ser rap, pode ser tudo. Aquela ato falho, né? Pode ser funk, pode ser rap, pode ser tudo. E, tipo, tá ali. E aí fala assim, nossa, que delícia isso aqui. E aí é um elemento das coisas que estão ali envolvidas naquele contexto e que vai pegar a pessoa, sabe? No bom sentido. Perfeito. Eu vou fazer uma provocação aqui pra gente partir pra última, mas a provocação é assim, ó. Eu já fui em vários restaurantes de, carne, massa, frutos do mar. Aí estamos falando do lugar que é justamente diferente da manjubinha. E eu entendo, eu super apoio, eu quero que a cerveja artesanal esteja em todos os lugares. Mas eu tô falando em lugares que o vinho chega lá e dá de 15 milhões na frente da cerveja. Total. E aí...
mas peraí, quantos vinhos tem nessa carta de vinho? Aí tem um papo que a Carol Oda falou com a gente, do tipo, às vezes a pessoa quer botar cerveja artesanal no restaurante dela. Num restaurante, num bistrô, num restaurante que seja um pouquinho, sei lá, melhorzinho. Aí ela não tem espaço de armazenamento, ela não sabe que a cerveja tem que ficar na geladeira o tempo inteiro, porque tá acostumada a comprar as mainstreams e deixa guardado lá no fundo, não sei o que, nananã. No sol! Mas aí pro vinho tem uma adega climatizada, na temperatura não sei das quantas, nananã. Às vezes exposta, né? Às vezes para você ver. Então, assim, eu acho que a cerveja... Aí estamos falando de cervejas super especiais também. Uhum. Sim. Aí estamos falando de cervejas que não vão ter padrão, porque talvez sejam cervejas como Coisa Linda faz, a Fermentaria Local faz, a Zalais faz. São cervejas que, tipo, porra, pra repetir não dá. Você vai falar pra levedura que é do ambiente, ó, faz a mesma coisa que você fez da outra vez, não dá. Não. Entendeu? Então, assim, a provocação é um pouco isso. Não, eu acho que assim, então, aí a gente tava falando do final, né, do show. Tem um trabalho antes disso, né? Porque o trabalho, quando eu comecei a trabalhar com vinho brasileiro, e não eram ainda os naturais, sustentáveis, nada disso, já existia lá atrás isso em 2008, um preconceito. As pessoas falavam assim, na próxima quinta eu vou fazer uma degustação com 4 rótulos brasileiros. As pessoas riam da minha cara. Tá. E aí eu comecei a entender que, assim, isso era um trabalho de convencimento que tinha que começar antes. Para eu poder estar ali fazendo isso, eu tinha que ter convencido antes o dono do restaurante, a equipe que trabalha no restaurante, porque tudo bem, eu tava lá, mas não era só eu que trabalhava lá. E aí, é um trabalho de convencimento de várias camadas. Então, assim, pra essa cerveja chegar no restaurante, é isso, né? É um trabalho comercial, mas de educação, principalmente. Onde você vai colocar ali e falar assim, pô, essas cervejas são assim, a gente precisa dessa estrutura. E fazer isso de uma forma que não seja um peso para quem vai comprar. Perfeito. Entende? Porque se tiver muito trampo, a pessoa fala assim, desculpa, eu vou continuar aqui vendendo a minha mainstream que eu ganho mais, entendeu? Põe ali na geladeira, meia dúzia de lata e já era. Exatamente. Sim. Com certeza, com certeza. Então, não, é um trabalho de educação. Você agregar valor para aquele produto, mostrar o quanto vai ser legal, o quanto aquele restaurante vai se diferenciar em ter isso. E olha, minimamente, o que eu preciso para facilitar para que você tenha ela aqui? Eu só preciso que você me fale o que eu tenho que fazer. Tem gente que vai responder isso. E aí, cada cliente é um cliente, cada caso é um caso. Aí, beleza. Aí a gente tem o trabalho, né, meio que feito nesse sentido. Aí a gente vai pra brigada. A gente vai pro convencimento da equipe toda, que tem que ser do dono do restaurante também. Não adianta só a brigada achar legal. Não adianta só o dono achar legal, porque se o dono compra a ideia e não vende pra quem trabalha com ele, não adianta. Isso é fato. Sim. E aí tá todo mundo na mesma energia, na mesma... Ótimo. Aí agora a gente vai pro show. Tá todo mundo pronto? O que a gente precisa pra esse show? O que a gente vai fazer? É o jantar, é um beer dinner, sei lá, nem tem isso no mundo com esse nome, mas assim... Sim, sim. Perfeito. É um jantar, é uma roda. Aí o que a gente vai fazer que tem a ver com o nosso público, tá ligado? É isso. Eu acho que eu queria extrair de você essa resposta. O que tá faltando é um comercial. Ai, que acertei. Mas porque o que tá faltando pra cerveja é um comercial profissional, um comercial sommelier, que ele tá preparada pra chegar lá e vender, treinar a brigada. Isso tem no vinho. Vender pro dono, sim, treinar o dono, treinar a brigada, falar, a gente vai fazer uma degustação aqui, tal. Não é o comercial do tipo, vou vir aqui tirar teu pedido. Exatamente. Não é, porra. Entendeu? Exatamente. Eu não tiro pedido. Eu nunca tirei pedido. E eu, inclusive, quando trabalhei em lugares onde eu tinha meta, eu nem sabia qual que era a meta. Porque pra mim, tem que ser uma coisa que eu faça e que seja... Eu sei que tem que ter meta pra um monte de gente, senão não funciona. Mas assim, pra mim nunca funcionou assim. Tipo, pra mim, é um trabalho que pra mim é um tesão ver toda essa cadeia construída funcionando. E outra, tem o sellout, porque todo mundo quer tirar o pedido, quer fazer o sell-in. E não pensa no sellout. Nenhum cliente meu... Nenhum não, né? Porque eu não tenho tempo pra atender todo mundo que eu atendo no Brasil toda hora fisicamente, mas pra todos eles eu
propõe o evento, porque não é todo mundo que sabe fazer evento. Então não sabe precificar, não sabe comunicar, não sabe um monte de coisa. Aí eu falo assim, senta aqui, vamos fazer um evento pra falar desse vinho? Vamos. O que a gente pode fazer? Ah, a gente pode fazer isso. Então, assim, é um trabalho de acompanhamento. Às vezes eu falo assim, gente, eu nem posso atender mais gente, porque eu quero fazer as coisas tão bem feitas em cada um, porque é isso, se você só joga lá, não funciona nem pro vinho. Eu ia te perguntar uma coisa técnica, assim, de leigo, né? O que seria um sellout? Ah, sim! O quanto vendeu, eu ia falar isso agora. O selim é quando você põe o vinho lá dentro. Faz o pedido. Isso. O sellout é você ajudar o cliente a vender. Entendi, entendi. Tá bom. Se você não faz o sellout, cara, do tipo, o cara compra uma vez. Ele não compra mais de você. Ele compra uma vez. Ele fala, porra, encalhou aqui. Gente, eu acabei de entender o que aconteceu num caso. Ah, é? Tipo assim, eu não sei falar sobre esse produto. Eu tive que mudar minha estrutura aqui, tipo, tô cansado. Nem fiz o primeiro, já tô cansado. É tipo assim, você tem que facilitar a vida do teu cliente. Você tem que levar a solução e não o problema. Eu vou te contar um caso e você vai me dizer se é um problema de sellout, pode ser assim? Pode. Eu tenho um conhecido, um amigo, que ele é dono de um salão de alto padrão. Salão de beleza de alto padrão. Tá. E a gente percebeu que as clientes... E aí ele me pediu uma consultoria breve e tal, parará, e a gente percebeu que as clientes estavam lá, dava champanhe, dava chá, dava café e tal, mas elas ficavam... Você via que aquilo ali não estava encantando e faltava algo. Aí eu chamei a Ocus Pocus e falei, ó, Ocus Pocus, salão Ocus Pocus, se conversem, compre Ocus Pocus, põe aqui e ofereça. Aí eu ajudei a selecionar os sabores, sabe assim, quais cervejas da Ocus Pocus. Eu falei, tira as extremas, não lida com as extremas. Se é uma galera que tá acostumada com champanhe, pega essas mais, né, que tem sabores mais, de repente uma sour, sei lá. Que trabalham um pouquinho mais com cítrico e tal, parará, então coisas mais comuns, né, e a gente foi trabalhando lá, ajudei, não sei o que, beleza, compraram. Mas não continuaram. Quando acabou o estoque, não compraram de novo. Por quê? Porque não teve ninguém para mandar um e-mail, um WhatsApp, para um mailing ali do salão e falar assim, ó, a Patrícia vai estar aqui sexta-feira que vem pra gente falar sobre as cervejas que a gente tem aqui. Aí chega a Patrícia e fala assim, e aí, mulherada, vamos entender de cerveja, mas calma, não vai ser chato, vai ser muito legal. A gente vai beber, a gente vai... E aí é isso, entendeu? Não tem como colocar o rolê no rolê sem dar apoio. Não tem como. Sellout. Agora entendi o problema. Eu vou fazer só um pequeno link aqui com um programa que foi recentemente ao ar, que foi o caso da Koala, que é lá de Minas, que ele falou pra gente uma coisa que eu achei muito importante, muito séria, que é, a gente tá diminuindo ao máximo a quantidade de PDV que vem de Koala. Eu falei, porra, pirou. Aí ele falou, não. Porque se o cara não consegue vender a experiência que a gente entende que é a experiência Koala, que é um copo limpo, que é um copo na temperatura ideal, que é o chopp bem tirado, que é a aclimatação da cerveja, que blá, 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 eu não quero, porque senão as pessoas vão achar que o problema está na minha cerveja. E não tá. E não na linha de chopp que não tá limpa, na cerveja que não tá na temperatura correta, no copo que tá sujo. E aí, quem fica com a marca prejudicada sou eu. Então aí eu prefiro continuar menor e vender na minha fábrica. Tenho, sei lá, alguns PDVs que eu invisto no que for necessário. Chopeira, treinamento, blá, blá, blá. Mas eu preciso que as pessoas se esforcem nesse sentido para continuar. Então é um pouco disso, né? Ele fala, pô, eu prefiro então nem botar minha mão aqui porque é uma sinuca de bico. Eu concordo plenamente com isso. A gente precisa... Só que é isso, né? Ele vai dar a chance para aquele cliente, vai trazer a brigada para ele e vai mostrar e vai fazer as pessoas entenderem e comprarem o valor agregado da cerveja, da marca... Sabe, é tudo, né? É o conjunto de coisas, não é só o líquido. Sim. E aí, elas vão se sentir também parte daquilo, vão se sentir responsáveis. Eu acho que o pertencimento é uma coisa muito importante nesse sentido, porque aí eles falam assim, pô, e eu valorizo muito as brigadas, porque eu falo pra eles, vocês são um cartão de visitas. Nossa, eu não vou estar aqui pra falar da marca, o produtor não vai estar aqui pra falar da marca, por isso, assim, que você tem que ser o melhor, assim, sabe? E nada do que eu falo é pra ficar enchendo a linguiça ou pra vender mais. Eu falo isso com amor mesmo, do tipo assim, ó, faz esse trampo legal que vai ser legal pra todo mundo, sabe? Então, se ele tem um PDV que ele consiga fazer esse trabalho, eu concordo 100% com ele. Tem cliente que não vai ser cliente, a gente precisa normalizar isso. Sim. Tem cliente que não quer isso, não vai fazer isso. Não adianta, você pode investir o quanto você quiser, não vai rolar.
Tem uma coisa que eu quero falar importante, que é, por exemplo, agora não, né? Já faz um tempo a galera tá tomando vinho em copo, né? Aqueles copos bojudinhos, assim. E tem um nome, aquele copo que eu nem sei, acho que é Dubai, sei lá. Eu não sou muito ligada em... Dubai Gota, uma coisa assim. Eu não sou muito ligada nessas nomenclaturas, mas enfim. E vários clientes meus que são mais relax, tipo assim, um lugar de... Tem um cliente maravilhoso que se chama Chevry, e ele faz empanadas, né? O Eric é boliviano, mas ele serve outras coisas também, mas o carro-chefe são as empanadas. E ele falou, Paty, eu não tenho um lugar aqui pra taça, eu não tenho nem cara de ter taça aqui. Não tem nada a ver, entendeu? Então eu falei, vamos vender no copo. Só que eu falei assim, vamos vender no copo, vai ser um sucesso, desde que você banque isso. O que é bancar isso? É você falar assim... Pô, eu tô em tal região da cidade, uma região, né, ele tá na Barra Funda, que tá tudo bem, né, ninguém vai ficar, mas aqui não tem uma taça XYZ, tem umas altas, não tem o quê. Assim, pô, aqui a gente quer tornar o rolê mais... leve. Sei lá a palavra possível, e assim, aqui o vinho é em copo. É isso. E se você não falar isso com firmeza, e com segurança, e com alegria, a pessoa já vai ficar assim, mas então não quero, né, porque você fala assim, se você já chega se desculpando, não, mas... Aqui a gente não tem taça, Sim. Mas a experiência do copo também é legal. Aí já cagou, entendeu? Aí já ferrou. Você tem que, tipo, falar assim, pô, aqui o vinho é em copo, porque a gente quer que, né, sem frescura, sem aquilo. A pessoa falou assim, que legal, beleza, vai beber, entendeu? Tá. Tem uma pessoa ou outra que vai falar, pô, eu não quero em taça, né? Então... É isso. Como a gente faz as coisas, né? Eu acho que isso é... Não adianta nada lá no salão também... E eu acho que isso é uma coisa muito do profissional que tá ligado à educação, assim, a gente se adapta, né? Então, às vezes eu tô fazendo palestra pra um monte de gente coxa, né? Sim. E às vezes eu tenho que... Você tem que se adequar ao ambiente, eu acho. Eu tenho que me adequar, entendeu? De repente, se eu tô dando uma palestra pra um monte de dondoca, não vou virar dondoca, mas eu vou ficar falando algumas coisas que eu normalmente falo. Então, assim, é um show, né? É um palco. E você sente como a plateia vai, né? De tipo, tô chegando, não tô chegando, tô falando coisa nada a ver, entendeu? Então, assim, de repente, pra esse público do salão, tem que ser uma coisa mais assim, mas às vezes não. Às vezes as mulheres falam assim, pô, muito legal. Veio uma mina aqui, ou veio um cara aqui que, tipo, show, sabe? Sim, total. Então, são muitos elementos, muitas coisas, né? Uma última provocação pra gente ser um pouquinho breve aqui, até porque a gente tá, engrenou e a gente tá acabando, prolongando um pouco. Mas assim, a gente tá falando de um cenário ideal, legal, de ter ali alguém que pegue e agregue esse valor e ajude o mercado, né? Ajude o lojista, o ponto de venda, a dar saída desses produtos. Isso não aumenta o famoso CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que a partir do momento que eu tenho que comprar, colocar na minha prateleira, e naturalmente os clientes vão chegar e comprar e levar para casa aquilo ali, ou consumir na mesa, ele tem um CMV administrável. Agora, quando eu agrego serviço ao CMV, que seja o serviço de uma sommelier, que seja o serviço de um evento, qualquer coisa, eu estou aumentando o meu custo da mercadoria que eu estou vendendo. E aí talvez isso não seja um dos motivos que o lojista não tenha tanto interesse em falar, tá bom, vamos fazer isso aqui. Olha, no vinho, isso normalmente, como é que eu vou dizer, assim, teria que estar embutido, né? Entendi. Porque você, como importador ou como distribuidor, tal, produtor, você tem que dar esse apoio. Por exemplo, eu acabei de ser contratada por 2 vinícolas do Chile como embaixadora, né? São vinícolas biodinâmicas e tal. E é isso, é um custo deles que eles me oferecem para poder fazer esse trabalho de marca e de... Entendi. Então, assim, tem que ser uma coisa que a marca te oferece, assim, porque isso não pode ser um custo do cliente. Agora, quando a gente tá falando de evento, também não, né? Eu falo para todos os clientes, eu falo assim, olha, quando você for fazer um evento, uma das coisas que eu acho muito importante é pra gente poder ter segurança e saber quanto você vai comprar e saber quanto, né, a sua cozinha tem que produzir, trabalha com reserva antecipada, entendeu? Eu sei que no mundo da cerveja talvez seja um pouco mais difícil, mas assim, no vinho isso funciona. Tipo, você lança, Entendi. Você fala qual que vai ser o show e a galera fala, quero estar. E aí a pessoa compra e você, beleza, eu vou ter 30 pessoas na sexta-feira. Se tiver mais gente do que isso, aí a pessoa administra, tipo, dá ou não pra atender, né?
eu comprei cerveja a mais, eu comprei vinho a mais, a minha cozinha pode atender 5 pessoas a mais, mas isso é outra história, porque isso te deixa numa situação muito mais confortável, né? Do que você ficar naquelas, ai, será que vem? Será que não vem? Aí aparece 2 pessoas. E aí foi criado todo um movimento para atender 2 pessoas, né? Então eu acho que tem várias coisas que dá para serem feitas assim, que vão te dar mais segurança, sabe? Sim, perfeito. Total. Obrigado. Mas tá na mão da marca que quer vender, não tá na mão do restaurante. Exato. Entendeu? Tá na mão da marca que quer vender. A Ocus Pocus é que tinha que ter feito esse trabalho lá. Infelizmente, eu adoro Ocus Pocus. De cativar, pra não fazer uma venda só. Infelizmente, mas é isso. Não, mas é isso. Eles estão grandes agora, não estão pensando nisso, não estão pensando no pequeno, entendeu? É. Enfim, pra gente ir pra próxima pergunta, que é a última, só pra quem não é mecenas, porque quem é mecenas ainda recebe outra pergunta da Patrícia já já. A gente queria saber aqui os erros e acertos que você percebe no mercado de vinhos naturais. Ixi! Que você acha que o mercado de cerveja deveria evitar. A gente já até falou um erro aqui agora, né? Tipo, você não dá atenção pra isso. Então vamos, assim, elencar erros que a gente fala assim, cara, vamos evitar isso aqui pra não dar zero pra você. Olha, uma coisa que eu aprendi, né, quando eu trabalhava nos grandes e quando eu passei a trabalhar com os pequenos, que assim, os grandes têm grana, né? As grandes marcas têm grana, tanto de cerveja quanto de coquetelaria, de destilados, quanto de vinho. Então, meio que funciona mais fácil. No vinho existe muita bonificação, coisa que eu já não vi na cerveja. Então, o primeiro evento que eu fui no EAP, eu fiquei assim, ó, do tipo, eu falei, mas as pessoas pagaram, assim, o Paulo comprou a cerveja e as pessoas pagaram a cerveja. E no vinho não tinha muito isso, assim, sabe? Tipo, o cliente, a gente fez um pedido, mas a gente bonificou tantas garrafas sabe? E vários dos sommeliers, e os sommeliers, o trade que tá aqui, tá convidado, não tá pagando, né? Então, assim, existem umas diferenças. Mas eu acho que, assim... mas é isso. Primeira coisa que eu não vi no mercado cervejeiro, olha eu, agora você, ó, morta. Fala assim, o que essa menina tá dando pitaco no nosso rolê, né? Eu percebi um pouco que as cervejas não têm tipo, o marketing não anda com o comercial, assim. Então, eu acho que tem que ter um amparo, porque só o comercial não faz verão. Então, você pode ter, né, cerveja, o produto muito bom e tudo mais, mas assim, eu acho que tem várias coisas que fazem uma cerveja legal. A gente sabe que a galera gosta de rótulos legais, de uma lata bonita, né? A gente sabe que hoje em dia as redes sociais é muito importante você mostrar, fazer um mix, assim, de conteúdo, mas também de evento que você tá fazendo, mostrar eventos que são meio fora do rolê, que todo mundo já tá acostumado, né? Então, assim, eu acho que esse amparo de comunicação faz muita falta. E precisa ser feito por quem sabe. Não adianta você contratar uma empresa que não tem a mínima identificação com o rolê da cerveja, sabe? Do tipo, precisa ter pessoas que sabem do rolê e saibam comunicar isso. E eu acho que, enfim, eu tenho um case, assim, maravilhoso que eu quero elogiar e falar, que são os meninos do Juan Caloto, né? Perfeito. Eles são incríveis, assim. Eles estão aqui do lado da minha casa. Se eu pudesse, eu ia todo dia. Incríveis. São incríveis. No dia a dia do Instagram deles, você curte, você fala assim, eu quero ir lá. Eu falo pra todo mundo, vocês têm que ir lá, sabe? O próprio Let's Beer, que tá aqui do lado também, o Guto, pô, ele sempre mostra. Perfeito também. A banda de jazz, outro dia tinha uma banda tocando didgeridoo. E eu falei assim, Guto? Pô, didgeridoo, instrumento dos aborígenes, tipo, fui, entendeu? Então, assim, tem que ter essa interação, sabe, pra você estimular as pessoas. Eu acho que isso não acontece, sabe? Só rótulo não adianta. Não rola. E é engraçado isso, que você falou da Juan Caloto. A gente falou com a Juan Caloto bem no começo do podcast, assim, sei lá, idos de 2020. Nossa. E aí, o nome do programa era, sei lá, Storytelling Cervejeiro, alguma coisa parecida com isso. Porque os caras, eles criaram uma história, uma coluna vertebral, e eles levaram essa história a Jazz da Loucura quando eles abrem o bar deles com aquela cara de salão. De salão. Né?
E aí, tipo... Maravilhosos. E aí você tá naquele ambiente e os dois são loucos, absolutamente loucos, e falam naquele dialeto meio... Amo. E eles vão ter meus vinhos, tá? Aí depois eles falam assim, pô, mas por que fulano tá dando certo? Sabe? São tantas mini coisas que estão acontecendo. Foi legal você ter lembrado deles, assim, e... Gente, não tem almoço grátis, tá? Isso dá trabalho. Não tem almoço grátis. Entendeu? Total. Eles têm um trampo pra fazer isso, tem que ter criatividade, tem que ter tempo, tem que trabalhar. Não tem como, né? Não adianta só achar que, Eu acho que outra coisa que é importante, isso eu senti muito no mundo do vinho, pra parar de falar do mundo da cerveja, senão eu vou ser cancelada, a precificação, né? Os erros que acontecem de precificação entre os canais. Então a galera precifica muito errado, assim, né? Tem que ter tabela para off-trade grande, onde a gente tá falando dos grandes mercados, que tem contrato, que não sei o quê, mas aí, sei lá, a cervejaria não atende um lugar grande porque não tem produção. Mas mesmo assim, né? Lojas têm que ter um preço, restaurante outros, porque as margens são diferentes. Se você vende para o seu consumidor, você não pode ser um concorrente dos seus clientes PJ. E eu acho que todo mundo nessa de vender para consumidor acaba virando um concorrente. Então, assim, o que eu faço no meu caso? Eu tenho 3 canais de venda, que vende produtos e serviços. Então, qualquer um desses canais pode me contratar para consultoria, para palestra, para presente, para beber, para comprar bebida só. Mas assim, eu tenho canais diferentes, comunicações diferentes. Eu não dou conta, tá? Eu falo como se eu fosse a dona da verdade, mas eu não dou conta porque eu faço sozinha. Mas assim, o mínimo que eu consigo fazer... E assim, quem compra para consumidor final não vai pagar nem de perto o valor que eu vendo pro PJ. Porque tá comprando direto, né? E aí, o que eu falo? Pô, ao invés de ficar super estimulando meu canal de venda de consumidor final, eu prefiro que eles comprem aulas, cursos, degustações, porque aí eu promovo os meus clientes que compram PJ. Então eu falo assim, onde que eu vou dar a minha próxima workshop? No Juan Caloto. E aí no Juan Caloto eles vão lá e eles vão consumir do Juan Caloto, né? Sim. Perfeito. Porque você ajudou no selinho e no sellout. Exato. Perfeito. O povo vai achar que eu sou pretensiosa, gente, mas são 21 anos. Não é isso. Tipo, no rolê... É experiência mesmo, pô. No rolê, não é boninho não, viu? Já tomei muitas, assim. Literalmente, né? Tomei muita bebida, tomei muito... Tomou muita bebida, tomou muito tombo. Tomei muito tombo. Cara, assim, adorei, Patrícia. Que bom que a gente vai poder continuar esse papo aqui para quem for mecenas, poder continuar ouvindo essa conversa. Maravilha. Porque ela é muito rica mesmo. Quantidade de perguntas e ganchos que pipocam na minha cabeça são incontroláveis. Acho que eu quero falar uma coisa para quem ainda vai ouvir isso, que assim, eu tenho uma profunda gratidão, gratilux, admiração pela humildade que a galera da cerveja e como eu sou acolhida, assim, porque cada vez mais a galera da cerveja me acessa e a gente entende como juntos a gente vai fazer o negócio funcionar. Isso eu não vejo acontecendo ao contrário. Eu não vejo a galera do vinho acessando a galera da cerveja, sabe? Mas eu vejo super a galera da cerveja me acessando e acessando outros canais, assim. Então eu acho que é isso, né? Não tem porquê. A gente tá falando de produtos diferentes, de um monte de coisas diferentes, mas no final a gente tá falando sobre isso, sobre marca, sobre venda, e eu tô sempre nos eventos de cerveja. Claro, eu não vou a todos, mas assim, eu tava na Feira Selvagem, sabe? Fazendo uma roda de conversa, falando sobre isso também. Então, assim, eu sou muito grata. Legal. E eu admiro muito essa capacidade que vocês têm de falar assim, vamos conversar? Né, vamos ver como que é o rolê? Porque, e até, né, no mundo da coquetelaria é outra coisa, mas assim, vamos trocar uma ideia? Como funciona aí no seu rolê? Porque aqui no meu funciona assim, sabe? Então é muito legal isso. Parabéns, cervejeiros! Eu vou ser cancelada, mas agora eu fiz um mimo. Não, vai nada. Bateu e depois passou a mão, fez carinho. Não, mas é um mimo verdadeiro, gente. Eu sou muito, muito transparente, dá pra perceber, né? Bom, muito obrigado realmente pelo seu tempo. E se você for nosso mecenas, pode buscar na sexta-feira o conteúdo extra que a gente vai ter, tá? Brigadão. Valeu!
Bom, hoje vamos encerrar então o programa do jeito que a gente gosta, agradecendo aos mecenas que nos ajudam a manter a independência criativa do Surra de Lúpulo. Hoje eu quero agradecer a Natália Carneiro, a Valéria Pinto, ao Edson Carvalho, a Flávia Picoloto e o Jairo Pinto Neto. Essas pessoas estão dentre aquelas que podem ouvir a próxima pergunta, a continuação dessa conversa, que dessa vez vai ser sobre, assim, enquanto na cerveja existe uma comunidade muito forte de cervejeiros caseiros, a gente entende que eles são a mola motriz desse mercado, que são aqueles desbravadores que muitas vezes são fio condutor para converter novos bebedores. Aí vem a perguntinha, existe uma figura do produtor caseiro de vinho? Mas tem que ser mecenas para saber. Patrícia, obrigado. E você que ainda não é mecenas, corre atrás. Muito obrigada, Patrícia. Foi um prazer tremendo. E a gente continua esse papo aqui no Extra. Galera, eu adorei estar aqui. Super obrigada. Muito mesmo, assim. E não deixem de ouvir o podcast. Que vinho foi esse? Na Globoplay, Spotify, CBN. Foram 20 episódios desse podcast. Foi muito legal fazer. E assim, quem quiser ter vinhos nos bares cervejeiros ou em suas casas, me sigam, por favor. Patrícia Brenzel Sommelier, consumidor final, beba bem em casa, e empresas, beba bem trade. É isso aí. Valeu. Perfeito. Maneiro. É isso. Lud, o que a gente fala? Até semana que vem. Ah, viu só como o mundo dá volta? Beba local. Beba com moderação. Este podcast foi editado por Play Áudios.